O próximo louvor que eu estarei louvando, ele fala sobre um dia lindo, almejo eu encontrar, né, a eterna glória que prometida está. Esse louvor, ele é um louvor muito bonito, muito lindo, né, porque ele fala da vinda de Jesus, ele fala da volta de Jesus para buscar a igreja dele na terra, né, porque muitas pessoas hoje em dia não estão mais acreditando que Jesus vai voltar, que Jesus ele um dia virá para buscar a igreja dele. Mas Jesus, ele não é mentiroso. Ele falou que iria voltar para buscar a igreja dele na terra e um dia ele vai voltar. Um dia ele virá para buscar os seus. E eu tenho certeza absoluta que eu verei Jesus naquele grande dia, como ele é, né? Porque quando eu estou falando da palavra, muitas das vezes, eu me lembro que eu falo, né, que Deus, nós que somos brasileiros, nós costumamos dizer que Deus ele é brasileiro, né? Deus é brasileiro porque ele ama o Brasil, mas Deus também, ele é americano, como eu sempre falo, porque ele ama os Estados Unidos. Deus também é africano, porque ele ama a África do Norte, a África do Sul. Deus também, ele é japonês, porque ele também ama o Japão. Porque Deus, ele não faz acepção das nações. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens e todos os jovens e todas as mulheres para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Então eu quero dizer para você que é jovem, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para o Senhor Jesus, porque Jesus ele te ama. Você que, como nas outras gravações, nas minhas gravações, eu venho falando, você que é jovem, mas que outrora você estava dentro da igreja, você tocava guitarra, e quando você tocava aquela guitarra, a unção de Deus exalava, a unção de Deus era forte naquele lugar. Você cantava e a unção de Deus era forte. Você orava e a unção de Deus na sua vida era tremenda. Você pregava e o milagre acontecia, porque Deus, ele te usava. Então que você volte para Jesus, você que é jovem, você que é adolescente, que você volte para Jesus, você que um dia foi pastor, você que um dia foi missionário, você que um dia foi presbítero, você que um dia foi evangelista, você que um dia foi um diácono da casa do Senhor e hoje está afastado dos caminhos do Senhor Jesus. Volte para Jesus, retorne para o Senhor Jesus, porque Jesus ele te ama. Jesus ele te ama. Jesus, ele se importa com você. Eu não sei o porquê você saiu da igreja, né? Talvez você esteja triste, aborrecido, porque alguém te entristeceu com alguma palavra, alguém lançou uma palavra sobre você, né? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que não querem ver você crescer. Somente ela quer crescer, somente ela quer subir, mas não quer ver você subir. Mas eu quero dizer para você que você venha se levantar do chão, porque Deus, a palavra do Senhor fala que Ele é a luz do mundo e que Ele é o sol da justiça, o nosso Deus. Então que você volte para Jesus, que você retorne para os caminhos do Senhor. Você que já foi pastor, presbítero, diácono, evangelista, você que já foi levita, você que já foi porteiro da igreja e está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, volte para Jesus, retorne para a igreja, volte para a presença do Senhor, porque eu costumo dizer que eu sempre louvei o Zinho do Matos Nascimento, né? Louvado seja o nome do Senhor, até um pedacinho que ele fala: preso eu vivia em angústia e solidão, era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele com o seu poder me libertou, com amor imenso hoje livre estou.
Hoje sou livre, livre. Aleluia, Deus só quer o nosso bem. Hoje sou livre, livre para sempre. Amém. O que está acontecendo é o que na Bíblia está. Vejo um grande trono branco, Cristo hoje irá julgar. Você tem o céu e o inferno para escolher. Decida que hoje Cristo quer salvar você. Então Jesus, hoje ele quer salvar você, né? Jesus ele quer que você seja livre. Jesus quer que você seja feliz. Jesus quer te libertar. Jesus ele quer fazer uma grande obra na tua vida. E que você venha dar ouvido desta palavra. Porque Jesus, ele te ama muito. Você é muito especial para Jesus. Porque eu costumo dizer que Jesus, ele não é mercadoria para a gente ficar oferecendo Jesus para ninguém. A gente não devemos ficar oferecendo Jesus para as pessoas, porque Jesus ele não é mercadoria para se comprar. Jesus é uma pessoa. Jesus é um homem maravilhoso que andou nessa terra. Jesus ele não pecou. Jesus ele não mentiu. Jesus ele não se prostituiu. Jesus ele não brigou com as pessoas. Jesus ele não guardava mágoa. Jesus não guardava rancor. Jesus não guardava ira. Jesus não guardava tristeza no coração. Jesus, ele não guardava ódio. Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é o amor. Jesus é amor. E Jesus, ele te ama muito. Então que você volte para Jesus. Talvez você, mãe, agora eu quero dizer para você que é mãe. Talvez você tenha algum filho, mãe, que está preso nas drogas. Talvez está preso na prostituição. Talvez você tenha algum filho que seja viciado na maconha, viciado na cocaína, viciado na heroína, viciado no crack, viciado no êxtase, viciado em alguma bebida, viciado, né, em tantas coisas que muitas das vezes você fica triste. Você pensa que o teu filho não vai sair desta vida, que a tua filha não vai sair desta vida. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo, ele é a liberdade. Em Jesus nós temos liberdade. Em Jesus nós encontramos solução. Porque Jesus ele diz, eu sou a porta, e quem entrar por mim, ele entrará, sairá e encontrará pastagem, né? Porque nós somos a ovelha do Senhor. E Jesus, ele com certeza, mãe, ele vai salvar o seu filho. Se você está afastada dos caminhos do Senhor, volta para Jesus, mãe. Se você está afastado do caminho do Senhor, volta para Jesus, pai. Talvez você tenha um filho que esteja preso. Talvez você tenha um filho, uma filha. Talvez você tenha uma mãe. Eu falo agora para os filhos. Talvez a tua mãe, você tem uma mãe que é viciada na bebida, né? Ela talvez seja alcoólatra, né? E você fica triste de ver a sua mãezinha, né, naquela situação, né? Ela não consegue guardar o dinheiro dela para fazer a compra do mês, gasta o dinheiro dela na bebida, gasta o dinheiro dela na cachaça, na cerveja, né? Mas eu quero dizer para você, filho, não desista da sua mãe, filho. Olhe para a sua mãe, porque hoje em dia, eu quero dizer para você que existem filhos que estão colocando as suas mães no asilo. Tem filhos que estão colocando suas mães no asilo para poder ficar, né, com o pagamento da mãe. E está colocando a mãe no asilo para poder ficar com a casa da mãe. Há muitos filhos que estão expulsando as suas mães da sua própria casa. Estão colocando mães nas ruas, estão colocando pais nas ruas, né? Como muitas das vezes eu vejo senhoras de idade dormindo na rua.
né? E isso é uma tristeza muito grande. Eu não sei o porquê tantos moradores que nós vimos na rua, pessoas, né, com boa aparência morando na rua, né? Mas eu quero dizer que Jesus, ele diz na palavra dele que lá no céu há uma rua de ouro, né? E lá não vai ter morador de rua, não vai ter morador de rua desprezado lá não, porque lá na rua de ouro todos vão andar de branco. Aqui, muitas das vezes, há moradores de rua que ninguém olha para ele, né? Mas ainda há pessoas que ajudam, algumas pessoas ajudam alguns moradores de rua com uma quentinha, né? Ajuda com um salgadinho, com uma água, com uma roupa, com uma doação. Então ainda existem pessoas boas ainda, né? Mas eu quero dizer para você que talvez seja morador de rua, está morando na rua, e talvez você tenha um celular. Eu quero dizer para você que Deus vai tirar você da rua, mas depende de você para Deus tirar você da rua. Talvez você um dia foi um pastor, talvez agora você seja morador de rua, mas você já foi um pastor, você já foi um empresário, você já foi uma pessoa, dono de algum comércio, e hoje você está morando na rua. Talvez você foi algum empresário com muito dinheiro e talvez você esteja na rua pagando preço. Eu não sei o porquê, mas Deus sabe e você sabe o porquê também. Mas eu quero dizer para você que ainda há solução para você. Deus aí vai te levantar se você crer. Deus vai tirar você dessa rua. Deus vai tirar você debaixo dessas marquises. Deus vai tirar você desse chão. Deus vai levantar você desse chão e vai fazer você voltar para sua casa. Talvez você tenha se decepcionado, né? Porque foi tanta desilusão talvez que você sofreu, né? E você decidiu ir para a rua. E eu quero dizer para você que você venha confiar no Senhor, que você venha acreditar em Jesus, que você que ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, que você aceite a Jesus como teu Salvador, que você se entregue para Jesus, porque não há outra solução. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade e Ele é a única vida, né? E a gente sabe que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Nós estamos vendo aí desastres acontecendo, né? Coronavírus, quantas pessoas foram dizimadas por causa dessa, né? Praticamente por causa dessa praga, né? Praticamente é uma praga, o coronavírus, né? É uma praga que veio sobre a terra, né? E dizimou muitas vidas, né? Muitas pessoas morreram, milhões de pessoas morreram, mas essa não é a vontade de Deus. Ver as pessoas morrendo pelo coronavírus, vendo as pessoas morrendo por causa do câncer, por causa da AIDS, por causa da tuberculose, por causa da bebida, por causa do crack, por causa das drogas, por causa da prostituição, por causa da violência, por causa da infidelidade. Não é essa a vontade de Deus. Deus não quer perder ninguém. Noé, ele pregou a palavra do Senhor, dizendo que havia de vir uma grande chuva sobre a terra. E muitos zombaram de Noé. Muitos diziam para Noé que ele estava louco, que ele estava caducando, porque na época de Noé não chovia. No tempo de Noé não chovia, não caía chuva, só caía aquela brisa para que a terra ela viesse ser molhada, para que a terra viesse dar o seu fruto, viesse produzir aquilo que ela deveria produzir, o arroz, né? O trigo, no caso, né? O trigo, né? As frutas. Então, porque o povo precisava comer, o povo precisava se alimentar. Então, se não chovesse na terra, como que o povo iria se alimentar? Mas nunca caiu uma chuva tão forte quanto antes. E Deus falou para Noé para ele construir uma arca, porque Deus iria destruir todas as vidas na terra, desde o homem ao animal. Deus iria destruir, porque Deus estava aborrecido, Deus estava zangado com o povo,
por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa da desobediência do homem, por causa da soberba do homem, por causa da altivez do homem. Porque hoje em dia, né? Hoje em dia, no século que nós estamos, hoje tem carro, hoje tem avião, tem helicóptero, tem bicicleta, né? Existem veículos que podem levar você a qualquer lugar, mas não existe veículo nenhum nesta terra que poderá levar você ao céu naquele grande dia. Porque Jesus, naquele grande dia, Ele não vai vir te buscar num carro conversível. Jesus, naquele grande dia, Ele não vai vir te buscar dentro de um ônibus. Jesus, naquele grande dia, Ele não vai vir te buscar dentro de um avião, dentro de um iate. Jesus vai vir te buscar numa nuvem, na mesma nuvem que Jesus subiu, na mesma Ele descerá. Assim diz a palavra do Senhor, né? Porque tem até um coro que diz: nas nuvens que Jesus subiu, na mesma Ele descerá. Na nuvem que Jesus subiu, na mesma Ele descerá. Desperta a igreja, que o noivo se aproxima. Desperta tu que dorme, acende a sua lamparina. Desperta a igreja, que o noivo se aproxima. Desperta tu que dorme, acende a tua lamparina. Então, é dessa maneira que Jesus vai voltar, sabe, Ian? É dessa maneira que Jesus vai voltar naquele grande dia. Naquele grande dia, Jesus vai voltar, Ian, para buscar a igreja dele na terra. Vai ser dessa forma. Mas para subir com Jesus naquele grande dia, é necessário renúncia, santificação, vigilância, né? É necessário ter uma vida plena com Deus, em obediência, em santificação, porque a palavra do Senhor nos diz, Ian, que sem a santificação ninguém verá Deus, não é verdade? O que você me diz a respeito disso, Ian? Que ninguém verá o Senhor, não é verdade, Ian? Não é verdade? É necessário que a pessoa esteja o quê? Na presença do Senhor, em santificação, né? Alicerçado na palavra. Porque muitas vezes as pessoas perguntam pra gente assim, faz aquela pegadinha: e aí, você tá firme na muralha de Jericó? Aí tem muitos crentes que falam: não, eu tô firme na muralha de Jericó. Não, aí tá errado. Porque a muralha de Jericó caiu, né? E quem estiver em cima daquela muralha, e todos que estavam em cima daquela muralha também caíram, né? Não ficou ninguém, somente Raabe, né, se salvou. Você lembra da prostituta Raabe, né? Que ela guardou os 2 espias, escondeu os 2 espias quando eles foram lá vigiar aquela cidade, né? Porque era necessário, né? Era necessário que aquela muralha caísse por terra, mas porque Raabe, só porque Raabe guardou os vigias dentro da casa dela e não entregou aqueles homens aos soldados, ela também foi salva, junto com a mãe, junto com o pai, junto com as suas irmãs. Foi toda a família salva, assim como Noé. Porque Noé, como eu ia falando, Noé, ele pregou 120 anos a palavra do Senhor. Enquanto a arca estava sendo construída, ele estava pregando, ele estava anunciando. Porque a intenção de Deus não era colocar os animais só dentro da arca. Não era essa a intenção de Deus só. É claro que Deus iria salvar os animais, porque tem animais comestíveis, né? Tem animais que eles produzem, né, para o nosso sustento. Não é verdade? Ou estou errado? Né? Mas Deus também queria salvar os homens. Deus queria salvar muitas mulheres, queria salvar muitos homens. Deus queria salvar muitas famílias. Mas eles não quiseram, né? Eles rejeitaram. Então, Ian, a palavra do Senhor ela nos fala que desceu a chuva sobre a terra. Quando Noé ele terminou de construir a arca junto com os seus filhos, com a família dele, que Noé ele não teve ajuda para construir aquela arca, né? Foi ele e a família dele que construiu aquela arca. E Deus foi dando a instrução para aquele homem.
né? E como eu já venho falando dentro, em alguns vídeos, em algumas gravações minhas, que dentro da arca entrava um casal de cada espécie de animais. Estou certo ou estou errado? Né? Entrava um casal de ovelha, como eu venho falando nas outras gravações, né? Mas Deus queria colocar casais ali dentro daquela arca. Queria colocar um homem, uma mulher, além de Noé, a esposa e os filhos dele e as noras. Ele queria colocar também, Deus também queria colocar outras famílias, né? Então Deus não impediu que Noé ele pregasse a palavra. Ao contrário, Deus permitiu que Noé continuasse pregando para ver se alguém iria se converter, para ver se alguém iria dar ouvidos à voz do Senhor. Mas ninguém deu ouvido, Ian. Aí pereceu, não foi isso, Ian? Isso. Né? Pereceram todos. Então a palavra do Senhor nos fala que desceu a chuva sobre aquela terra. Desceu a chuva sobre a terra, essa terra que nós estamos, né? E todos eles pereceram, como o Ian também já havia falado aqui, né, na gravação desse vídeo. E Deus não quer que você pereça. Hoje, no sentido espiritual, a arca se encontra aberta ainda. Essa arca é a casa do Senhor. Essa arca é Jesus Cristo. Jesus é a arca. Jesus, ele é a grande arca que está aberta para nós entrarmos dentro desta arca. E que você não deixe de entrar dentro desta arca. Dê ouvidos à palavra do Senhor. Que você volte para Jesus enquanto é tempo. Volte para Jesus. Você que tem o seu pastor, apoie o seu pastor no seu ministério. Apoie o seu pastor no seu ministério. Não abandone o seu pastor. Não dê as costas para o seu pastor, porque o seu pastor, ele precisa de você, como obreiro, como obreira, como amigo, como amiga, como ovelha principalmente. Aquela ovelha que chega junto do pastor, aquela ovelha que é obediente à voz de Deus e à voz do seu pastor. E eu quero dizer para você que é pastor, para o senhor que é pastor, zele pelas suas ovelhas, pastor. Zele pelas suas ovelhas. Não importa quantas ovelhas o senhor tenha dentro da sua igreja. Talvez o senhor tenha 50 membros. Então zele por esses 50 membros na sua igreja. Talvez o senhor tenha somente 20 membros. Então zele por esses membros. Que o senhor venha... porque o pastor também ele pode gerar ovelha. Porque ovelha gera ovelha. Mas o pastor também ele gera ovelha também. Então que o senhor não desista, pastor. Não desista do seu ministério. Não abra mão das suas ovelhas. Não abra mão do ministério que Deus colocou nas tuas mãos, que Deus confiou a ti. Talvez o senhor esteja passando muita decepção. Talvez o senhor já consagrou tantas pessoas a missionários, a evangelistas, a presbíteros, a diáconos, auxiliares de trabalho. E alguns deles deram as costas para o senhor. Deixaram o senhor sozinho nesta igreja, talvez nesse tempo que seja enorme, que pode dar para o alcance de 500 membros, né? 100 membros, 200 membros, e o senhor talvez se sinta sozinho nesta caminhada, mas Jesus está contigo, pastor. Jesus está contigo e está com a sua esposa, porque certamente o senhor é casado e a esposa do senhor está do seu lado. Certamente o senhor tem filhos e os filhos do senhor também estão do seu lado, pastor. Então não desista do seu ministério, pastor. Olha, eu quero deixar aqui, para terminar essa gravação, eu quero deixar aqui um convite, eu quero convidar, eu quero pedir aos pastores, eu quero pedir os evangelistas, os missionários, você que gosta de evangelizar, gosta de pregar, evangelizar na cidade, mas também gosta de evangelizar nas comunidades, faça ar livre, porque hoje em dia é difícil da gente ver um ar livre nas comunidades, assim nas ruas onde as pessoas moram. Então, é hora de você que é pastor, do senhor que é pastor, você não, senhor, é hora do senhor que é pastor, colocar alguns bancos para fora do templo, né?
e fazer uns folhetos e ir convidando as pessoas, chamar os músicos para fora e fazer aquele ar livre, né, para poder convidar os moradores, para poder participar do culto em ar livre. Você que é missionário, falo para você que é missionário como eu, não deixe de pregar a palavra do Senhor. Olha, tem o Morro da Formiga, tem o Morro do Borel, tem ali a Rocinha, paga o meu aí, Didi. Tem o Jacarezinho, Didi, paga o meu aí, tem Didi. tantos lugares paga o meu que eu vou lá embaixo. que você pode ir evangelizar. Eu ainda não vi, talvez, porque eu ainda também não parei lá no Jacarezinho, né? Eu ainda não vi ninguém evangelizar ali. Mas se alguém estiver evangelizando ali no Jacarezinho, que você continue evangelizando. Você que é pastor, você que é evangelista, você que é missionário, continue evangelizando aí no Jacarezinho, nessa comunidade, porque aí essa comunidade essa comunidade é abençoada. Os moradores desta comunidade são bênção. Os moradores desta comunidade são bênção para o céu. E Deus quer salvar essa comunidade. Deus quer salvar o Morro da Formiga, o Morro do Borel, a Rocinha. Deus quer salvar o Cantagalo. Deus quer salvar o Morro do Adeus, o Morro do Amor. Deus quer salvar todas as cidades, todas as comunidades. Mas para isso, os missionários, junto com os seus pastores, eles precisam se mover. Porque como que o pastor ele vai batizar novos